Sejam muito bem-vindos ao nosso 40º episódio do nosso programa Diálogos Brasil-Alemanha, passado, presente e futuro. Hoje recebemos aqui no Instituto Márcio Staden Manuel Steidler, que é o Head do Fraunhofer Liaison Office no Brasil. Muito obrigado por aceitar o nosso convite. Obrigado para vocês, né? É um prazer saber, então, que já tem 40 40 episódios. episódios, né? Parabéns aí pela obra, né? Vamos ver se a gente soma um pouquinho a essa matéria toda. Estamos aqui para conversar sobre a Fraunhofer e o que a gente faz aqui no Brasil. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Realmente, puxa, 40 episódios, um programa que começou durante a pandemia, já estamos aí chegando ao 40º episódio. Muito obrigado a todos que têm nos acompanhado fielmente através do nosso canal do YouTube, através do Spotify. O nosso objetivo, Emanuel, é justamente que nós possamos aqui, através das nossas entrevistas, na verdade são bate-papos muito agradáveis, criar registros importantes para gerações futuras. Manuel Steidler é Head do Fraunhofer Liaison Office no Brasil, engenheiro mecânico formado pela Universidade Federal de Santa Catarina, nosso lindo estado de Santa Catarina, possui um MBA em Administração e Gestão de Empresas pela Universidade de Ciências Aplicadas de Niederrhein, na Alemanha. Além disso, é especializado em Arquitetura e Engenharia de Sistemas. A sociedade Fraunhofer, que é a Fraunhofer Gesellschaft, é líder mundial em pesquisa aplicada e desempenha um papel muito importante no processo de inovação. As suas invenções são mundialmente famosas, como, por exemplo, o airbag, o formato MP3 e o LED branco. Você poderia contar um pouco para quem nos ouve, para quem nos assiste, um pouco sobre a história da Fraunhofer? Quem foi Josef von Fraunhofer que deu o nome à instituição? Isso é um prazer falar sobre isso. A Fraunhofer é uma rede de institutos que agora, ano passado, completou 75 anos. 75 anos. São 75 anos. Tem um histórico bastante importante que no pós-guerra precisou se tornar mais dinâmica a relação da academia com a indústria, né, na época de reconstrução e repotencialização da economia. O pessoal buscou, então, montar uma rede de institutos. E aí, quando foram pensar no nome do instituto, né, a ser dado, na verdade, para essa rede de institutos, veio o nome do Josef von Fraunhofer, né, que é um caso assim único na história da ciência, da tecnologia e de negócios, que ele foi ao mesmo tempo um pesquisador, um professor e um empreendedor. Sim. O Josef von Fraunhofer, ele nasceu em 1787. Século XVIII. Isso, 87. Viveu só 39 anos, então faleceu jovem, com menos de 40 anos, mas ele teve uma obra muito importante, né, porque ele de fato foi um cientista, né, então ele trabalhou com ótica, com estudo de vidro, né, existe até na ciência as linhas de Fraunhofer. Sim. Então ele fazia imagens do Sol. Sim. E ele descobriu que tinha linhas, né, que hoje em dia a gente sabe que são as linhas espectrais, que tem a ver com a composição da matéria. Sim. Só que naquela época não tinha ainda uma noção de relação entre a composição da matéria com luz. Sim. Isso teoria quântica depois explica. Sim. Mas ele descobriu. E com isso o nome Fraunhofer foi muito propício para essa ideia, né, de que você tenha um conhecimento, mas que você também pode fazer produtos, né? Então, na nossa entrada em Munique, onde fica a sede da Fraunhofer, tem um telescópio, né, que foi ele que construiu. Sim. E ele teve grande sucesso aí como empreendedor que vendia telescópios. A venda de telescópios. Isso. Então, ele tinha uma fábrica de telescópios, né? E aí, literalmente, ajudou a ver mais longe, né? Então, que ótimo. Foi uma contribuição interessante que deu aí o nome. Acho que dá uma identidade, vai além do nome. Seguramente. Traz uma identidade e uma vontade de fazer esse tipo de coisa até hoje. Eu imagino.
E quais são os principais objetivos e áreas de atuação em pesquisa da Fraunhofer? Como que ela se diferencia de outras instituições de pesquisa no mundo? Ela, na verdade, soma pesquisa à inovação, então ela não necessariamente vai se dedicar a pesquisar, conforme a gente acabou de falar, né? Transformar a ótica, por exemplo, num produto. Né? Então, ela é de pesquisa aplicada e inovação. Ela é muito diversificada, a Fraunhofer, né? Nós somos 76 institutos. 76 institutos. Ao todo, 32 mil pessoas que então trabalham nesses institutos, né? Temos institutos não só na Alemanha, como na Europa, nos Estados Unidos. Né? O escritório do qual eu faço parte é um de 5 escritórios, né? Nós temos um escritório em São Paulo, temos um na Índia, outro no Japão, na Coreia e na China. Escritórios parecidos. Então, essa é a nossa atuação. A questão temática, né, o que a gente faz dentro desse tema é bastante diversa. Né? Então, a Fraunhofer trabalha desde engenharia, tem bastante atuação na área, por exemplo, de eletrônica. O exemplo que você colocou do MP3 é um pessoal de software e algoritmos. Mas temos áreas totalmente também diferentes desse mundo da engenharia. Nós temos, por exemplo, pessoal de biologia molecular para plantas, temos pessoal da área de saúde, né? É quase que eu chamaria um correlato à própria indústria alemã. Então, onde a indústria alemã tem alguma presença, vai ter um Fraunhofer que faz algo parecido. Entendi. Bom, o escritório em São Paulo, ele está aqui estabelecido desde 2012, ou seja, já são 13 anos de atuação. Quais que são os parceiros e as cooperações estratégicas no Brasil e quais projetos a Fraunhofer tem em parceria com eles? Como que a Fraunhofer escolhe, por exemplo, projetos, parceiros no país? Você poderia nos dar um exemplo ou exemplos práticos de como isso funciona? Temos aí vários exemplos. Né? A Fraunhofer tem presença até mesmo antes do escritório, através de projetos. Né? Tipicamente, a gente tem se dedicado aos desafios da indústria brasileira. Então, todo esse movimento da indústria 4.0, digitalização da indústria, a gente trabalhou com bastante ênfase. Né? Temos projetos na área de energia, acho que nós vamos ainda bater um papo sobre... Seria a minha próxima pergunta, exatamente. Mas aí depois eu entro mais fundo nesse assunto, né? Tá bom. Mas a Fraunhofer também atua em áreas assim bastante inerentes ao Brasil. Por exemplo, nós temos em Campinas um trabalho chamado Fraunhofer Innovation Platform, que a gente então estabelece uma massa crítica para um time. E lá em Campinas a gente tem uma parceria com o ITAL, que é o Instituto de Tecnologia de Alimentos. E lá nós temos colegas que atuam na área de alimentos. De alimentos, que interessante. Só para ficar também no contexto aqui do Instituto, né, as palmeiras do Formácios, né? Ali a gente tem um trabalho atual bem bacana, que é o uso da palmeira macaúba. Então, é uma palmeira que produz uns coquinhos com grande quantidade de óleo. Então, isso tem sido também usado para a produção de energia, né? O óleo pode ser usado como combustível. E aí nossos pesquisadores encontraram um uso para aquilo que sobrava do processo da produção do óleo, que era a torta de filtro. E o pessoal foi ver que tinha uma proteína riquíssima. Nesse resíduo? No resíduo. No resíduo. Era praticamente lixo, era incinerado para a produção de energia, um uso pouco valioso, né? E conseguiram aumentar o valor por quilograma em 40 vezes. 40 vezes extraindo a proteína da torta de filtro de um subprocesso industrial. Incrível. Ou seja, o que era resíduo ganhou 40 vezes. Fazendo do lixo uma coisa valiosa. Uma coisa valiosa.
Incrível. Então, isso são vários exemplos, né? Se eu for agora fazer todo um panorama do que a gente faz no Poderíamos Brasil, ficar aqui horas conversando. fica. Mas vamos nos focar no tema energia. Esse é um tema que Tá. nos interessa. No Brasil, a Fraunhofer tem um foco principalmente em bioeconomia, hidrogênio e as energias renováveis. Sim. Eu entendo que esse é um dos grandes temas do momento, principalmente quando falamos de uma parceria Brasil-Alemanha. Já repeti isso várias vezes aqui em nossas entrevistas, em nossos episódios anteriores, o quão bem funciona essa química entre os nossos países. E quando falamos de energias renováveis, é inegável que o Brasil tem os recursos e a Alemanha tem a tecnologia, onde os países podem se ajudar mutuamente. Falando sobre o meio ambiente, quais projetos estão em andamento nessa área e quais são os seus objetivos? Temos várias frentes, né? Então, por exemplo, o tema hidrogênio, nós temos discussões com grandes corporações brasileiras que estão procurando a tecnologia da produção do hidrogênio, né? Sim. Então, tem várias tecnologias de você fazer a quebra da molécula da água e produção do hidrogênio. Então, temos essa parte que eu chamaria de mais indústria pesada, que a gente tem atuado aí, essas grandes corporações do setor de óleo, gás, mineração, que estão nos procurando para ver como é que eles vão agora ter o hidrogênio dentro do seu processo, né? Mas temos frentes que eu acho que aí são até mais interessantes do ponto de vista Brasil, que é a transformação de biomassa em hidrogênio. Sim. Eu queria dar destaque a um projeto que a gente está fazendo com o Senai Mato Grosso. Mato Grosso. Isso, Sim. em Três Lagoas. Sim. Lá nós estamos com um processo patenteado pela Fraunhofer, Sim. que chama TCR, Sim. né? Sim. Que é uma reforma termocatalítica. Então, existe um material especial, um catalisador, Sim. e nesse a gente consegue transformar resíduos, Sim. né? Resíduos, igual eu falei agora do caso da palmeira, Da palmeira, sim. mas ali pode ser usado, inclusive, até para lodo de esgoto, para resíduos complicados, né, que não teriam um destino tão legal, né? Sim. E aí, através de um processo de reforma termocatalítica, a gente consegue transformar isso direto em hidrogênio. Então, é um processo bem especial, né, porque essa transformação direta de biomassa em hidrogênio não é simples. Esse ano nós estamos instalando uma planta piloto no Senai, no Mato Grosso. No Mato Grosso. Né, e aí nós vamos fazer isso rodar. O Mato Grosso tem também uma grande quantidade de produção de biomassa. Sim. A exemplo aqui da cana-de-açúcar e outras culturas, Sim. você pode depois pegar essa biomassa e converter isso já em hidrogênio, por exemplo. Nessa linha do que você fala, dessas tecnologias inovadoras relacionadas ao hidrogênio, os projetos que você citou, você acredita que o Brasil tem potencial para se tornar um líder mundial em hidrogênio verde? Eu acredito que sim, que a produção de hidrogênio vai ser uma atividade relevante, né? A gente está observando, principalmente as regiões aí que tem muito sol, muito vento no Nordeste, né? Elas são vocacionadas de produção de energia renovável e, quem sabe, produção do hidrogênio, né? Mas eu acho que a gente tem que ver a questão energética, não só uma única coisa, chamar isso de hidrogênio verde. Eu acho que a gente tem que pensar de forma sistêmica. Sim. É algo que está interligado, né? Só para ficar no exemplo do hidrogênio, Sim. o Brasil é um grande importador de adubos químicos. Sim. Se eu pegar o hidrogênio e fizer ele reagir com nitrogênio, eu formo amônia. Sim. E com amônia eu faço todo o ciclo da produção de adubos, né? E dispenso essa necessidade atual que da nós importação. temos da importação. Então, um pedacinho da cadeia é a molécula de hidrogênio, que depois Sim. vai se transformar em amônia, que depois se vai se transformar em um adubo, etc., né? Então, não necessariamente ter lá um navio no porto para mandar hidrogênio para outro lugar no mundo. Sim. No modelo antigo, talvez, do pessoal do petróleo. Sim, acho que esse negócio é mais sistêmico hoje em Sim. dia. Mas eu vejo o hidrogênio como um elo dentro de uma rede mais complexa. Interessante. E dados os exemplos que você já trouxe,
Como que a Fraunhofer integra sustentabilidade nos seus projetos? Eu entendo que isso hoje é um É. sine qua non nos projetos da Fraunhofer, né? Isso está até agora na nossa missão estratégica, né, de que a Sim. gente deve se dedicar à sustentabilidade e à questão também de futuro da indústria e da sociedade como um todo. Então, isso é um dos principais objetivos de que a gente esteja olhando para economia verde, eficiência no uso de recursos, reciclabilidade, né? É um tema que a gente não falou aqui, mas Sim. a preocupação, né, de fazer desenvolvimento de produtos e de ciclos, né, do projeto ao uso, passando depois para a reciclagem de um produto. E o reuso, né? Chamada economia E circular. fazer isso praticamente é uma premissa constante nos nossos projetos, né? Inclusive, se a gente vê que um projeto ele viola alguns desses princípios, a gente fica um pouco reticente em apoiar. em apoiar. Então, a gente prefere realmente focar em projetos que tragam aí em alemão, né, uma Nachhaltigkeit. Uma Nachhaltigkeit, uma sustentabilidade. Uma sustentabilidade, né? Sim. E o nach é depois, né? Então a gente Exatamente. tem que pensar no depois. Exatamente, sempre no depois. Principalmente se levarmos em consideração que vivemos num planeta com recursos finitos, né? Ou seja, chega um momento em que não vai dar mais para simplesmente explorarmos, se não pensarmos realmente nesse conceito da economia circular, onde muita coisa é possível, né? Depende apenas de uma formação da sociedade, numa conscientização da sociedade, e aí havendo instituições como a Fraunhofer, realmente a possibilidade de avanço é muito grande nesse sentido. E a gente tenta agregar as tecnologias viabilizadoras, né? Seria Então, minha próxima pergunta, das tendências tecnológicas globais. Quais são essas tendências tecnológicas que a Fraunhofer está trazendo para o Brasil? Porque a gente percebe um avanço tecnológico aqui no país também. Nós não temos assim um objetivo que nós vamos trazer para o Brasil tecnologia A, B ou C. Né? Isso depende muito do que nossos parceiros locais estão procurando. Mas acaba sendo algo global. Né? Então, a gente acabou de falar de novas tecnologias de produção de energia renovável, essa questão de economia circular. Né? Então, a gente se preocupa com a integração dessa tecnologia no contexto da indústria e da sociedade, né? Talvez dando destaque a algumas tecnologias, a Fraunhofer é bastante presente no setor industrial, conforme eu falei. Então, inteligência para a indústria, integração. Temos uma força especial na área de eletroeletrônica. Então, novos semicondutores, células fotovoltaicas mais eficientes. Isso tem uma pegada muito forte do setor de indústria eletrônica, semicondutores. Então, temos isso. Tem grupos novos, né? Um assunto que eu tecnicamente não consegui entender ainda. Vou tentar, mas não é trivial, que é computação quântica, tecnologias quânticas. Então tem um grupo grande nosso vendo o uso disso agora para o futuro da informática, né? E assuntos super de vanguarda, até mesmo grandes projetos de fusão nuclear para produção de energia. Então, tem realmente um portfólio muito interessante, muito amplo de tecnologias que a gente trabalha. Muito interessante. O meu próximo ponto, Manuel, ele se refere à mão de obra. Mas antes de nós falarmos justamente dos nossos jovens, da mão de obra, nós estamos aqui, o Instituto Márcio Stadner, ele fica em um dos campos do Colégio Visconde de Porto Seguro, no campus Panambi. O Instituto é mantido pela Fundação Visconde de Porto Seguro, pelo Colégio Visconde de Porto Seguro, e isso faz com que, invariavelmente, nós tenhamos, através do Instituto, um contato muito grande com os nossos jovens do colégio, sejam as crianças que ingressam nos nossos portinhos a partir de um ano e meio, até os jovens que se despedem do Porto Seguro com as suas referidas conclusões, seja no ensino médio ou até mesmo com a conclusão alemã do Abitur. E tudo isso só é possível se nós tivermos mão de obra qualificada, ou seja, saiu recentemente uma reportagem num veículo de comunicação bastante importante aqui do Brasil,
dizendo que nos últimos 10 anos o interesse pelas engenharias caiu 51%, ou seja, percebe-se um interesse por parte dos jovens cada vez menor pelas engenharias. O Colégio Visconde de Porto Seguro celebrou recentemente 10 anos da implantação de um programa muito interessante no colégio chamado Casa do Pequeno Cientista, que é um programa que foi criado na Alemanha no início dos anos 2000, é uma fundação alemã, mantida pelo Bundesministerium für Bildung und Forschung, ou seja, para formação e educação, e também por parte de fundações privadas. E esse Casa do Pequeno Cientista, chamado na Alemanha Kinderforschen, ele tem como objetivo fazer com que crianças na mais tenra idade, através de experimentos lúdicos, o que é a água, o que é o ar, o que é o vácuo, o que é um túnel de vento, se interessem pela área das ciências, pela matemática, pela informática, tecnologia, ciências da natureza. E eu digo tudo isso porque o Colégio Porto Seguro, em 2024, teve o maior número de aprovações de seus jovens em cursos de engenharia. Além disso, o colégio teve mais de 100 aprovações nas 100 melhores universidades do mundo, com destaque para a Technische Universität München, para a Ludwig-Maximilians-Universität em München, RWTH em Aachen, para a ETH em Zürich, também na USP nós tivemos muitas aprovações, foram muitas universidades pelo mundo. Mas por que eu digo tudo isso? Eu lhe pergunto quais são as oportunidades de carreira e apoio que a Fraunhofer oferece para estudantes universitários, porque nós temos esse grande interesse pelas engenharias por parte dos alunos do Colégio Visconde de Porto Seguro e uma aproximação com o Fraunhofer Institut, havendo uma oportunidade de carreira e apoio por parte do Fraunhofer, seria talvez muito interessante. E estudantes de cursos técnicos também podem se beneficiar dessas iniciativas. Como que é hoje essa realidade, Manuel? Bem, antes de entrar no específico de como funciona assim, o contato e a parte prática desse, eu queria ainda fazer um gancho aqui sobre a história do próprio Fraunhofer. Então, o próprio Fraunhofer tem uma parte bem interessante que eu não contei no início. Sim. Ele era aprendiz de ótica numa oficina, trabalhando com 12 anos de idade. Óptica. Isso. Um aprendiz em óptica. Não de óculos, mas de sim. fabricação de dispositivos óticos, de vidro. E ele era muito curioso, né? Então ele gostava daquilo. Né? 12 anos. 12 anos. Na época não tinha essa conversa de criança trabalha, não trabalha. Trabalho né? infantil. Era outra época. Realidade, século XVIII. Era outra época, né? E aconteceu um fato histórico famoso. O prédio onde ficava a fábrica, onde ele montava dispositivo óptico, ele estava com uma manutenção ruim e ele caiu. E ele ficou soterrado, o Fraunhofer, quando criança. Criança, 12 anos, né? Sim. E aí resgataram ele. E no que ele foi resgatado, tinha um barão da época que estava olhando, ajudando, e ele viu que o menino ele era extremamente habilidoso e ele ganhou um padrinho. E esse padrinho depois falou, não, agora o Fraunhofer tem que estudar mais, porque ele tinha uma base só de artesão. Ele não tinha uma base científica. Então ele lutou, né? Então acho que isso é um espírito da resiliência, né? Mesmo que a casa caia, você tem que ir adiante. Exato. O que você abordou da formação é uma coisa que também me interessa muito. O que exatamente faz um jovem querer engenheirar, construir coisas? É uma pergunta difícil de responder, né? De como resgatar essa motivação pelo construir coisas e inventar coisas, né? Curiosidade, né? Tudo reside na curiosidade, na iniciativa, na autonomia. E a vontade de inventar coisas. Exato, né? Isso acho que é uma boa pergunta, mas aí a gente ia ficar conversando, acho que durante horas, né? E aí vou falando especificamente, talvez, das oportunidades para jovens no Fraunhofer, né? Nós não temos, assim, um programa de estágio para pessoas do exterior. Tem programas de estágio dentro da própria Alemanha. Então tem um practicum, tem estágios,
tanto a nível técnico, né, que eles têm nas escolas técnicas na Alemanha, então existe a oportunidade de fazer uma Ausbildung lá dentro das oficinas, tudo, que é muito bom, que a pessoa vai começar a conhecer, né? As oportunidades, assim, para jovens, quando a gente vai falar em algum tipo de intercâmbio, geralmente não é tanto a nível de graduação. Aí são pessoas que estão mais a nível de um mestrado, de um doutorado. Aí sim existe uma possibilidade de engajamento mútuo em projetos, né? No entanto, as vagas, quando estão abertas em um instituto, podem, de repente, aceitar currículos de tudo quanto é lugar do mundo. Então, acho que isso também é uma oportunidade de trazer para os jovens uma possibilidade de trabalho aqui, né? Que ótimo. E conforme eu falei, temos projetos aqui no Brasil, né? Vai que a pessoa também se envolve num projeto aqui, faz conexões, quem sabe depois ela pode vir fazer um estágio na Alemanha, coisas nessa linha. Muito bom. Manuel, poderíamos ficar aqui horas conversando sobre um tema tão interessante, um tema que realmente nos move, uma contribuição valiosíssima da Alemanha para com o Brasil, através do Fraunhofer. Mas, para finalizar, eu não poderia deixar de lhe fazer uma importantíssima pergunta, que faço a outros entrevistados também, dependendo do tema, que qual é o conselho que você daria para jovens interessados com pesquisa aplicada e inovação? A gente já falou um pouquinho sobre esse desafio, né, de como é que a gente desperta a criatividade, mas eu acho que é essa ideia, né, de ser mais curioso, mais questionador, e talvez a questão de você querer construir coisas. Né? Então, eu tive a sorte de poder fazer isso. Eu sou crescido num ambiente rural, então a gente tem que fazer as coisas a gente mesmo, né? De você realmente fazer algo com o que você está inventando. Com as próprias mãos, né? Isso, né? Falando nas próprias mãos, acho que tem uma coisa muito importante que está faltando hoje em dia, é a diferença entre o entender e o compreender. Né? As pessoas até olham, entendi, né? E depois tem as pessoas que compreendem, né? E aí eu acho excelente a língua alemã, que é a diferença entre o verstehen und begreifen. Verdade. Né? Então, verstehen é só olhar assim, entendi, né? E begreifen, né, para quem entende alemão, é pegar. Então, begreifen, exatamente. Begreifen, Que é begreifen, de né? captar, né? E é meter a mão mesmo. Construir coisas, né? Então, posso falar de mim, que eu fiz carreira em institutos. Eu fiz isso, gostei, porque era aquela coisa, não tinha água quente em casa, eu construí um coletor solar para esquentar água. Perfeito. Então, com essas pequenas coisas que eu lá sei, a planta em casa está secando, eu vou bolar um sistema de irrigação. Eu vou viajar e o cachorro precisa de comida, eu vou fazer uma maquininha de alimentação automática. Alimentação de comida para cachorro, sabe lá, né? Então, acho que essa vontade de fazer alguma invenção, ela precisa ser resgatada, né? Ótimo, ótimo. Que isso sirva como um estímulo para os nossos jovens. Realmente, a aprendizagem de um ofício na prática é algo que realmente diferencia. Isso foi comprovado já há 200 anos atrás, quando os primeiros alemães vieram para o Brasil, através da Imperatriz Leopoldina e José Bonifácio. Foram aproximadamente 300 famílias que vieram para o Brasil, para o Rio Grande do Sul, para a cidade de São Leopoldo, e o grande diferencial é que eles tinham o domínio de um ofício. E se o Brasil se desenvolveu como se desenvolveu nos últimos 200 anos, nós temos realmente muito a agradecer isso a estes imigrantes que vieram com o domínio deste ofício para ajudarem justamente no desenvolvimento do nosso país. Manuel, nesse sentido, boa sorte, parabéns pela gestão à frente da Fraunhofer aqui do Brasil. Tenho certeza que o céu é o limite, são muitos os projetos em curso e muitos que ainda virão para o Fraunhofer aqui no Brasil. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite e sobre a importância que você trouxe do idioma alemão. En passant aqui, nós recebemos recentemente uma comitiva do governo alemão no
Colégio Visconde de Porto Seguro, e eu ali em algum momento soltei a frase que English is ein Muss, Deutsch is ein Plus. Ou seja, o domínio do idioma inglês é um must e o alemão é um plus. E isso tem se comprovado realmente, principalmente entre os nossos jovens que se formam em nosso Colégio Visconde de Porto Seguro, em todos os 4 campos, seja no Morumbi, em Valinhos, no Panambi e principalmente no nosso campus Vila Andrade, que foi o campus visitado por essa comitiva. Então, nesse sentido, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. E fica até uma oferta, às vezes, quando nós estamos trazendo para o Brasil pesquisadores, Sim. De repente a gente marca um dia para fazer uma visita aqui, para fazer um bate-papo com uma aula magna, talvez, com os estudantes. Então, acho que vamos pensar nisso. Né? Ou se a gente está trazendo um projeto específico, uma feira, uma coisa assim, da gente mostrar para os jovens com potencial de que dá para bolar coisas novas, né? Potencial, eu lhe asseguro que todos eles têm. Então, todos têm um talento a ser explorado. E com parceiros como a Fraunhofer, tenho certeza que o céu será o limite. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Foi um prazer tê-lo conosco hoje aqui no Instituto Márcio Stadler. Obrigado. E para quem nos acompanhou ao longo desse 40º episódio do nosso programa Diálogos Brasil-Alemanha, Passado, Presente e Futuro, muito obrigado por ter estado conosco ao longo de mais um episódio. Obrigado pela sua audiência, obrigado pela sua fidelidade. Acompanhe-nos em nossas redes sociais do Instituto, através do Instagram, através do Facebook. Cadastre-se em nosso canal do YouTube e nos acompanhe aqui através do nosso podcast em nossos próximos episódios. Muito obrigado pela sua audiência.